Bom, muito boa noite a todos, né, que estão aí nos assistindo, tá? Hoje a gente vai falar um pouco nessa palestra sobre um pouco de ótica, né? Vamos contar aí a história, né, sobre algumas histórias aí da fotografia, do surgimento da fotografia, né? Eu sou o professor Valdemar Belintani Júnior, sou da FATEC São Paulo, né? Estamos então aí iniciando o nosso processo de atualização tecnológica desse segundo semestre, né, de 2020. Só para comentar rapidamente, a gente tem um grupo de pesquisa, né, na FATEC São Paulo, chamado Grupo de Desenhistas Óticos, né? Nesse primeiro slide, a gente tem aí alguns componentes, né, do nosso grupo, temos professores e estudantes, né, e o objetivo é tentar, né, obter soluções rápidas, né, e baratas para problemas tecnológicos que ocorrem aí na área da ótica, né. Então, a gente lida basicamente com sensores, né, como captar a luz, né, para que um sensor possa aí, enfim, fazer a detecção de forma correta e eficiente, né, e por aí vai, né. Vários desses alunos já apresentaram em congressos, tendo sido bem avaliados, né, e vamos lá, então, a nossa palestra de hoje, né, a gente vai falar, então, um pouquinho sobre a lente de Petzval, né? Tá? Estamos aqui com uma pessoa na sala, é isso? Só para ter uma noção, né? Paula. Olá, Paula, parece que você é a única aqui na nossa sala. Seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Olá, Paula. Então vamos aí, né? Aqui. Vamos lá. Bom, como eu estava dizendo, então, né? A lente de Petzval, né? Quem é o Petzval? Petzval, né, é um cientista aí do século XIX, né, que começou a estudar, né, a questão da fotografia, né? Então, a gente vai falar um pouco aí sobre a evolução da fotografia, né? Então, vamos lá. Nasce a fotografia. Quando é que nasce a fotografia na realidade, né? Ela costuma se dar, né, como data, né, o ano de 1839, né, quando François Arago, né, ele anuncia, então, o processo fotográfico que foi desenvolvido por Daguerre, né? Tá bom? Então, ele usou, no caso, um dubleto acromático, né? A gente já vai falar o que é isso, né? Desenvolvido para telescópios. Aqui cabe, então, já uma primeira observação, né? Você pode olhar aqui a figura, né? Quando foi anunciada aí a criação da fotografia, né? Trata-se aí da Academia de Ciências Francesa, né? Então, os cientistas estão aí sendo comunicados, né, do descobrimento de Daguerre, né? O que acontecia principalmente com a fotografia? Veja bem, nessa época, 1839, né, todos os cientistas, literatos, homens de ciência, enfim, todos tinham uma expectativa em poder registrar imagens fotográficas. Até então, naquela época, existiam equipamentos óticos, né, que possibilitavam simplesmente a observação, né,
a observação das coisas, tá? Eles não sabiam, as pessoas não sabiam como gravar aquilo que se observava sobre um papel, né? Sobre uma folha de papel, que é a fotografia, tá? Então, o que existia eram telescópios, lunetas, né? Instrumentos comuns na época eram aqueles óculos de ópera, né? Os milionários, né, iam assistir a ópera, né, e usavam aqueles óculos, né? Qual é o problema, então, entre ter esse tipo de equipamento, né, e não conseguir registrar, né? O problema é que essas lentes da época, né, feitas até hoje, feitas para telescópios, né, elas são assim muito lentas, né, tá? Elas são muito lentas. Por quê? Elas servem para a nossa visão instantânea, e a nossa visão, ela não é lá muito eficiente, no sentido de que a gente só consegue perceber objetos, quando olhamos para eles, né, dentro de uma pequena faixa de campo visual que você tem à sua frente, tá? Ou seja, se você olha diretamente para frente, né, você tem uma noção bem boa do que você está observando. Porém, se você desvia o seu olhar para o lado, né, você já não consegue perceber com clareza o que existe à volta, né, numa região distante do centro da sua visão, tá? Ou seja, o olho humano, né, quando a gente, por exemplo, entra numa sala, né, uma sala bem iluminada, né, o nosso olho imediatamente corre, né, pela sala para poder observar o que tem lá dentro, tá? Ou seja, o nosso olho serve como um scanner, né? Tá? Você fica passeando a visão para ter uma noção, né, do que existe dentro daquela sala, tá? Isso mostra, então, que a visão humana, ela tem pouca eficiência fora daquela pequena região frontal que a gente começa a observar, né? Tá? Então, realmente, para fazer uma lente para fotografia, né, o que a gente desejava? A fotografia não deseja ver somente o tema que se encontra na frente da máquina fotográfica, né? Ela deseja ver também ao redor desse tema, né? E deseja ver esse ao redor com uma grande definição, né? Tá? Então, as lentes, elas precisam ter esse poder, elas precisam rapidamente, dentro de um tempo curto, de captação da imagem, né, poder registrar toda, por exemplo, uma paisagem, né, uma grande paisagem, tá? Então, dando sequência aí a nossa aula, a nossa palestra, né, esse dubleto acromático, então, foi a lente utilizada, ela era usada para telescópios, né? A lente, então, era extremamente lenta. Isso é, ela produzia uma imagem escura e demandava 30 minutos de exposição. Imagine, então, que para você tirar uma fotografia, você demorava 30 minutos, né? O que tirava de cogitação a fotografia de qualquer tema que não fosse estático, né? Você não poderia fotografar nada, né, que tivesse movimento. Então a pessoa, né, os retratos das pessoas, a pessoa era obrigada a ficar naquela posição, né, durante aí 30 minutos, né, para se poder gravar alguma coisa. De um momento para o outro, né, quando foi feita então a descoberta da fotografia, né, percebe-se que não havia ótica para a fotografia. Não havia ótica para fotografia. Era preciso inventar um sistema fotográfico melhor do que os esquemas feitos para telescópios e óculos. E a solução, nesse caso aí, né, sim, Petzval, né, a lente que a gente chama lente de Petzval, a gente vai discutir o como ela melhorou, né, a imagem, tá?
Vamos em frente, então. Veja só. Então, aqui, né, a gente retorna a esse tema, né, de que a gente tem que ter um sistema muito melhor do que a visão, né? O problema a resolver na construção de uma lente fotográfica não é pequeno, né? Ela precisa ser, comparativamente, muito melhor que a nossa própria visão. Isso pode parecer estranho, mas basta observar que nosso olhar tem mais o aspecto de uma varredura, de um scanner, do que de registro instantâneo de uma cena completa, como é o caso da fotografia, né? A nossa visão só é realmente boa e registra detalhes em uma pequena área da nossa retina. Fora desse pequeno círculo, que corresponde a um ângulo de visão bem modesto, né, o que percebemos é algo muito indefinido, né, e que nos dá apenas uma noção do que temos em nosso campo visual fora deste pequeno centro, né? É o que a gente havia comentado agora há pouco, né? Se você está olhando, se você está olhando alguma coisa, né? O que está à sua frente, né? Está muito bem definido, né? Um pouquinho na lateral, né? Olhando de lateral, você já não tem uma noção. Você tem uma noção bem ruim, né? Do que se passa por ali, tá? É por essa razão que quando entramos em um ambiente novo, cruzando uma porta, por exemplo, os nossos olhos precisam passear por toda a cena, se quisermos fazer um reconhecimento daquilo que lá se encontra, né? Entre parênteses aqui, né, esse foi um dito de um grande cientista, né? Em ótica fotográfica, a construção da lente precisa ser tal que forneça uma imagem nítida não apenas do objeto a qual ela é dirigida, mas ainda daqueles que se encontram a uma certa distância a partir do centro, né? Então, tá, né, nesse texto está bem colocado o problema ao qual a gente está se debatendo, né, de tentar introduzir aí melhorias para a fotografia da época lá do Daguerre, né, tá? Lá na França, né? Ok. Bom, em geral, né, as lentes, né, usadas na época e até hoje em dia, tá, são lentes que a gente chama de lentes esféricas, né? Lentes esféricas. Como é que é feita? Então, o que significa ser esférica, né? A superfície da lente, né, é parte de uma esfera. Tem um formato esférico, tá? Tem um formato esférico, né? E o processo de construção de uma lente é ainda hoje basicamente por desgaste e polimento, né? Como é que se faz uma lente, né? Então, você tem um bloco de um certo vidro, né? Esse vidro não é um vidro qualquer, ele tem uma qualidade especial, né? Em geral, é um vidro caro, né? Tá? Por quê? Porque ele deixa passar bastante luz, né? Tá? O vidro, a gente sabe que o vidro, quanto mais grosso ele é, né? Quanto maior a sua espessura, né? Mais luz ele vai absorver, né? Então, se você está do outro lado do vidro, você vai ver uma imagem bastante escura, né? Bastante escura. Esses vidros próprios para lentes, né? Eles são especiais, tá? Então, eles absorvem pouca luz, deixando passar muita luminosidade